Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com uma conversa sobre a missão de Jesus na Terra. Vamos lá. Jesus, ele disse, está lá na Bíblia, eu fui escolhido e enviado. Ele disse que foi escolhido e enviado. Então significa que Deus o escolheu e o enviou aqui para a Terra para cumprir uma missão. Então Jesus é um missionário, assim como outros missionários. Mas temos aqui no Ocidente Jesus como o maior de todos os missionários. O sistema religioso e político da época de Jesus já aprisionava a mente das pessoas com suas imposições, dogmas e paradigmas. Entende? Então, na época de Jesus, assim como existe hoje o sistema político e religioso se dispersou um pouco, não anda mais junto. Antigamente, na época de Jesus, lá no país, naquela área, naquele território onde Jesus nasceu e conviveu, o sistema político e religioso era muito mais colado, vamos dizer assim. Né? Espero que vocês estejam me entendendo. E aí criam-se dogmas, paradigmas, para escravizar uma população, escravizar a mente. Ninguém pega na tua mão para te forçar a nada, mas escravizam você. Então, você é obrigado a comprar o santinho. Por quê? Porque já botaram na sua mente, desde pequenininho, já condicionaram você, já condicionaram seus pais, seus avós, e por isso você foi condicionado por eles também. Então a coisa vai passando dentro da própria família. Seu avô, sua avó foi condicionado, passa isso para o seu pai, para sua mãe, seu pai e sua mãe passa isso para você. Então esse sistema hipnótico, né? Essa robotização, esse condicionamento vão passando dentro da família. E você acaba achando aquilo ali normal. Porém, com o tempo, quando você estuda, você vê que tem certos detalhes ali, certas questões que se misturam verdades com mentiras, fica tudo num bolo só, e aí você percebe que tem algo errado, e aí você quer se dispersar desse gado, vamos dizer assim, né? Dessa multidão de pessoas robotizadas muitas vezes. E aí você tenta também acordar essas pessoas, o que é difícil. O que foi que Jesus veio fazer? Jesus lutou contra isso. Jesus lutou contra todo o sistema religioso e político, que naquela época era assim, como eu disse. Ele lutou contra o sistema religioso e político da época. Jesus foi contra os vendilhões do templo, porque eles vendiam santinhos, vendiam coisas, santinhos que estamos falando aqui, né? Entre aspas, mas vendiam coisas religiosas, sobreviviam financeiramente da religião. Hoje acontece em muitos lugares. Muitas pessoas sobrevivem das diversas religiões. Rosa ungida, bonequinho de santos de diversas religiões, camisa, chapéu, vassoura ungida, rosa, um monte de coisa. Tá? Não vou detalhar tudo. Então, isso são condicionamentos de um sistema que quer te manter preso. Jesus e Buda vieram para libertar. Libertar. E aí eles vieram ensinar as leis naturais e
espirituais existentes na vida, para que você possa, respeitando essas leis, viver a sua espiritualidade livre. Totalmente livre do sistema e das castas religiosas. Totalmente livre das instituições e dos líderes que só querem angariar. Totalmente livre de pessoas que não são líderes, que também querem angariar e sobreviver dessa barganha espiritual. Por exemplo, Jesus disse que não veio abolir a lei, né? Tá lá, ele disse: eu não vim abolir a lei, mas sim cumprir. Mas ao mesmo tempo que ele disse que não veio abolir a lei, ele é contra apedrejar a mulher adúltera. Isso era da lei. Ele fala para amarmos o inimigo, em vez de odiar o inimigo. Era da lei antiga que devíamos amar o próximo, mas odiar o inimigo. Está lá na Bíblia, né, no caso. Jesus diz que trabalha até hoje, assim como o Pai, e era da lei você descansar no sábado. Estou falando dos costumes da época de um povo, tá, gente? Para referenciar e para chegar onde eu quero chegar. Acontece que Jesus, ao mesmo tempo que disse que não veio para ser contra a lei, ao mesmo tempo que ele disse isso, ele foi contra a lei. Só que foi contra a lei humana. Contra a lei criada pelos homens para dominar através do medo e da imposição. Mas ele veio cumprir, sim, a lei verdadeira, que é a lei de Deus, que são as leis naturais. Então, e veio mostrar para a gente que nós devemos viver livres, respeitando essas mesmas leis naturais. Aí vocês vão perguntar: mas não precisa de alguém que me ensine essas leis naturais? Então, automaticamente, eu não vou ter que passar por uma religião? Beleza. Ótima pergunta. Você vai ter que passar por uma religião. Apesar que já tem Jesus, já tem Buda, já tem outros avatares, né, que vieram naquele mesmo período, mais ou menos, ali da época de Jesus, que nos ensinaram a viver livres. Mas se você quer entrar numa religião, não tem problema. Desde que você não caia nas armadilhas dos dogmas e dos paradigmas criados por essa religião. Desde que você não se condicione a viver preso, não acredite que para herdar o céu, para evoluir, para despertar, seja lá o que for, chame como quiser, desde que você não acredite que precisa estar nas quatro paredes das instituições religiosas para herdar esse céu. Você não precisa. Você se sente bem dentro da sua religião? Beleza, continue. Mas, é o que eu digo, tente não perder, não se condicionar pelos dogmas, porque isso atrapalha a sua religiosidade verdadeira. Então Jesus veio libertar as consciências. Uma coisa que hoje nós estamos vendo que está acontecendo muito. Nessa busca por espiritualidade que nós vemos hoje, né? Hoje é o último dia do ano, de 2023. Então, feliz ano novo a todos, né?
Então nós vemos, eu ouvi, e muitas de vocês se observaram, se estudam esse lado, perceberam também que o ano todo, de 2023, 2022, muitas pessoas buscando pela espiritualidade. Vocês vejam aí outros vídeos de outras plataformas da internet, pessoas buscando entender cada vez mais sobre a espiritualidade. E nesse corre para lá, corre para cá, muitas pessoas deixam de ser, saem das religiões. Por quê? Porque descobrem as falhas, descobrem essa questão que eu estou falando sobre o aprisionamento religioso. Então, estamos vendo um boom, uma modificação muito grande e muito rápida nesse meio, né? Pessoas chamadas de desigrejadas, porque perceberam erros religiosos, perceberam imposições, querem sair daquela instituição, mas ao mesmo tempo não saem, não querem sair da essência religiosa, que é positivo. Então as pessoas saem das religiões, né? Alguns espíritas deixando de ser espíritas, alguns candomblecistas deixando de ser candomblecistas, umbandistas as mesmas coisas, pessoas de católicos e evangélicos também se transformando nos chamados desigrejados. E nós vemos que a religião caminha para uma questão de universalidade, o que é positivo, desde que não se prenda também a dogmas e paradigmas. Por quê? O que é a verdadeira religião? A verdadeira religião é o tratar, é o conviver. Essa é a verdadeira religião. Não é você estar preso a uma instituição, a uma casta, a uma ideologia. Não é isso. Religião é o saber conviver com o próximo, amando, respeitando e respeitando também as leis universais. Independente se eu participo de uma instituição ou não. Muitas vezes a pessoa se diz ateu, mas respeita e ama o próximo e anda conforme as leis universais, as leis naturais, sem mesmo saber. Porque muitas vezes essas leis estão escritas dentro de nós. Então, a questão da evolução de cada um. Mas, cada vez mais as pessoas estão acordando para a armadilha que existe no sistema religioso. Quanto mais fé em Deus, e quanto mais eu tenho certeza que existe essa força universal, né, chamada Deus, chamada espiritualidade, mais eu me afasto das instituições e vivo uma vida livre, mas respeitando as leis universais, as leis naturais. Entende? Então Jesus veio para libertar as consciências. Ele mostrou que é através, não só ele como Buda, tá? Mostrou que é através dos seus ensinamentos morais, através dos ensinamentos morais e desse convívio, desse meio de utilizar esses ensinamentos durante o dia a dia, é através disso que eu conquisto o céu. Não é preso à religião. Não é levando para casa rosa ungida, vassoura ungida. Não é dando dízimo. Jesus não pediu dízimo. Jesus não pediu rosa ungida. Jesus não pediu dinheiro. Mas o quê? Jesus não pediu que você ficasse preso numa casa, num quarto, num ambiente, fazendo senta, levanta, de joelho, em pé. Jesus não pediu isso.
Se você estudar direitinho, verá que Jesus trouxe ensinamentos morais. O que ele pediu foi modificação interna e prática do amor, dos ensinamentos dele, né? Basicamente, do amor incondicional. Que tem uma parte que Jesus fala: aquele que quiser herdar o reino do céu, torne-se como uma criancinha. Que é tornar? É me transformar, é me esforçar. Criança simboliza pureza. Então eu tenho que me esforçar para ser puro no dia a dia, para aí sim conquistar o reino dos céus. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, ou seja, a prática dos ensinamentos dele não é você ficar preso à instituição, a isso, aquilo, a dogma, a cultos, a oferendas, a... como é que chama? Vendas de coisas religiosas. Não é você ficar preso a isso. Jesus veio para libertar as consciências. Então, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixe seus likes, deixe seus comentários. Muita paz a todos.